nós vamos iniciar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e eu quero, antes de iniciar, dizer o seguinte, para não ter que dizer depois, né? Os irmãos podem fazer perguntas, os irmãos podem também fazer pontuações, né? Podem se manifestar. Pode projetar, Felipe, o slide, a partir do slide 71. Veja, embora o slide diga aí, Deus manifesta a ira contra o pecado, o atributo que está em jogo aí é o atributo da ira, né? O atributo da ira. Então, Deus manifesta a sua ira contra a impiedade e o pecado humano. Pode passar, Felipe. Veja, Deus odeia intensamente todo pecado. A ira de Deus arde contra o pecado e é ela que finalmente consumirá aqueles que rejeitam Jesus e continuam em seu pecado. Como Jesus disse, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa ira de Deus, diz Paulo, é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens. Nós vamos ler esses dois textos agora, né? João 3,36 e Romanos 1,18. Vamos ler esses dois textos para a gente fazer alguns comentários interessantes. Pode tirar, Felipe. Vamos ler? João 3,36 e Romanos 1,18. Quem achou pode ler. Vamos pedir a ajuda dos nossos irmãos. Porque, vejam que coisa interessante. A ira de Deus é justamente o atributo pelo qual ele não permite que o pecado ele fique impune. Eu já ouvi pessoas perguntarem o seguinte: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus ele não tem visto a maldade que o homem tem proliferado? Tem. Deus tem visto. A sua consciência e a sua memória não falham. Isso que os homens praticam é algo que nós podemos dizer odioso, né? A confissão de fé, ela vai falar da odiosidade dos nossos pecados. Ela usa essa expressão. O que é a odiosidade dos nossos pecados? É aquilo que é repugnante perante Deus. É aquilo que é tudo quanto o homem faz que promove a ira em Deus. E daqui a pouco eu vou mostrar que a ira, ela não é incompatível com o amor e que a ira, ela não é pecaminosa. A ira, na verdade, ela é vindicatória. Quer dizer, o pecado humano é que demanda da parte de Deus a manifestação desse seu atributo. Parece uma contradição, né? Algumas pessoas tentam encontrar uma contradição entre amor e ira, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte: Deus ama aquilo que é bom e Deus odeia e manifesta a sua ira contra aquilo que não é bom, contra aquilo que é mal, contra aquilo que é pecaminoso, contra aquilo que fere e mancha a integridade da sua santidade. Então, os atributos, eles são complementares, né? Então, vamos ler aqui, João 3,36. Quem pode ler? Irmã Linda pode ler? Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna.
O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja que o autor sagrado, ele escreve, e ele escreve muito bem, né? Porque ele está falando da relação do Filho com o mundo. Está falando da relação de Cristo e o ministério que ele realizava e como o seu ministério era recebido ou não. Aí ele diz assim, versículo 35, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, né? Porque o Pai ama o Filho e o enviou. Por essa razão, quem crê no Filho tem a vida eterna. E aí você vai lá para João 17, 3, e você vai ver que a vida eterna é conhecer a Deus. Mas eu só posso conhecer a Deus por meio de Cristo. Existe uma relação aí, né? Aí ele diz assim, o que aquele, né? Todavia, veja que ele está contrastando, se mantém rebelde, que não recebe, literalmente, que não crê, não verá a vida, mas sobre ele permanece. Essa palavra permanece é muito interessante, porque é uma palavra que ela está no tempo presente. Então, quem é de Deus é de Deus. E quem não é de Deus, não é de Deus. Quem é de Deus crê no Filho. Quem não é de Deus não crê no Filho. Quem é de Deus goza a paz com Deus. Quem não é de Deus vive de tal modo que a sua vida ela provoca a ira do Senhor. Deus não se ira quando nós fazemos o que é bom. Por exemplo, chega alguém na minha casa e ele me pede água. Aí eu pego água e dou a ele. Isso não vai provocar a ira de Deus. Sabe o que vai provocar a ira de Deus? É a pessoa chegar, pedir água, temos água em abundância e nós nos negamos a dar água, por exemplo, a uma pessoa que nos pede água. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Mas a ideia aqui realmente é a ira de Deus é provocada. Deus é um ser justo, íntegro. Ele não se ira com facilidade. Está lá nos Salmos, né? Ele não se ira desnecessariamente. Até porque Deus, ele tem todo o interesse que o homem se arrependa. Vamos ver Romanos 1,18. Pedir ao diácono Williams que leia Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja que coisa interessante, diácono Williams. Veja, a ira de Deus se revela do céu, veja, de cima. Isso mostra que Deus está numa posição exaltada contra. E aí ele vai qualificar. Não é contra o amor humano, as boas obras humanas, né? Que a gente não tem. É contra toda a impiedade e perversão dos homens. Veja, agora Paulo escrevia muito bem. E ele diz assim, que detém, não é a verdade pela mentira, não é a verdade pelo erro, é a verdade pela injustiça. E injustiça aqui, literalmente, é sinônimo de transgressão, é de pecado. E se você continuar lendo o texto, você vai ver Deus se revelou, Deus se manifestou entre eles. E qual é a reação humana?
diante dessa revelação amorosa? É o pecado. Aí o pecado do homem demanda que Deus ele se ire. Né? A ira divina é uma resposta. Eu digo sempre, o atributo de ira é um atributo que ele só entra em cena na história quando Deus é provocado. Eu preguei ontem, quer dizer, preguei e está gravado para ser transmitido hoje. Tem um texto que diz assim, em Efésios 6,4, que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Ora, se eu não posso provocar a ira do meu filho, como é que eu posso provocar a ira do Pai Criador? Como é que eu posso provocar a ira do juiz dos juízes? Aí Deus tem que manifestar. E vou mostrar para os irmãos que a ira, ela em si mesma, ela não é pecaminosa. Até mesmo entre nós, tá? Até mesmo nós, que somos humanos e que nos iramos, nem sempre essa ira, ela é injustificada. Abra a Bíblia em Tiago. Tiago, o apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. O versículo 19, Tiago 1,19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja, Tiago diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, existem momentos em que nós podemos nos irar. Deus comunicou esse atributo a nós. Quando é que nós podemos nos irar? Nós podemos nos irar quando a glória de Deus ela está sendo maculada. Quando é que Deus se ira? Deus se ira quando a sua glória está sendo maculada. Quando o pecado ele é praticado e, em sendo praticado, ele fere a glória de Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo flagrante. Carnaval. Um dos carros alegóricos, você vai ver, lá pode colocar no YouTube, isso não é invenção minha. Eles montaram um cenário onde supostamente Cristo vai caminhando, soldados com aquelas tonfas e com os cacetetes supostamente açoitando e Satanás imperando. Como se Satanás ele reinasse e ele triunfasse sobre Cristo. Isso é um pecado flagrante. Isso não vai ficar impune. Em algum momento, Deus vai chamar isso à prestação de contas. Então, nós podemos nos irar contra isto? Podemos. Né? O outro, desventurado, é uma criatura decrépita, me permitam a expressão, aqui em Garanhuns, né? A 240 quilômetros daqui, do Cabo. Num show, né? Aquilo não é arte, chamou Jesus Cristo de travesti. Né? É um pecado contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É. Nós podemos nos irar? Podemos. Por quê? Porque isso fere a glória de Deus e a santidade do nosso Cristo.
Então, nós nos iramos não é contra aquilo que acontece em relação a nós. Nós nos iramos contra aquilo que mancha a santidade de Deus. O foco é Deus. O centro é Deus. Né? O alvo dessa ofensa, primeiramente, é Deus. Mas não vai ficar impune. Veja só, abra a sua Bíblia. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, perdão. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 17 e 18. Pedi ao presbítero Sandro. Eu tenho. O senhor poderia repetir, pastor, o texto? 1 Pedro 4, 17 e 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. Pode ler. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Olha só. Semana passada, alguém me perguntou o seguinte: pastor, Deus é bom? Eu disse: Deus é bom, eternamente bom, infinitamente bom. E por que ele criou o inferno? Eu disse: ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Está lá em Mateus capítulo 25. Mas os homens escolhem. Né? Os homens transgridem. Deus tem que tomar uma providência. Então, a ira de Deus, né, a manifestação da sua ira, não é alguma coisa ao que ele tenha prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está em Ezequiel. Mas, diante da transgressão, ele não pode simplesmente vendar os olhos ou se silenciar. Né? A santidade de Deus, a sua justiça, que se estende por todo o universo, está presente em tudo quanto ele fez, ela tem que ser vindicada. E a expressão petrina aqui é que se o justo é salvo com dificuldade, como é que o ímpio e o pecador eles vão comparecer perante o juízo divino? Vamos ler outro texto? Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses. Pede a irmã Gel que leia. Segunda Tessalonicenses 1, do 7 ao 10. Certo. E dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Vejam que afirmação dura aparece aqui no versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Ou seja, quem são aqueles que não conhecem a Deus? A gente não leu em João? Não são aqueles que rejeitam a Cristo?
aqueles que não creem deliberadamente e não recebem ele como o enviado de Deus, não conhecer aqui não significa apenas nunca ter ouvido, não. Aqui significa literalmente aqueles que não receberam e não creram em Cristo. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então está provado por A mais B no Novo Testamento que a ira de Deus, ela é uma manifestação contra o pecado e tão somente contra o pecado. Deus não é injusto. A ira dele é absolutamente justificável. Eu vou dar alguns exemplos. Deus, ele expulsou o primeiro casal do jardim. Aí a gente vai ver que... Por que ele expulsou? Ele expulsou porque eles desobedeceram. Deus amaldiçoou Caim. Por quê? Porque ele assassinou seu irmão. Deus, ele manda as águas do dilúvio. Por quê? Porque a maldade havia tomado conta da face da terra. Deus destruiu as cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a promiscuidade era tamanha que Deus não tinha nenhum agrado naquela cidade. Inclusive, o próprio Abraão, ele tenta dialogar com Deus. Eu poderia aqui continuar mostrando o tempo todo que toda a manifestação da ira é resposta. E o ser humano parece que não acorda. O ser humano parece que ele não se arrepende. Eu dizia à minha preciosa mãe, essa semana, a gente está vivendo um clima de pandemia. As pessoas estão fazendo algazarra. Estão fazendo bacanais. As pessoas estão aí vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Como se Deus fosse um palhaço. Só que a Bíblia diz que assim como eram nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma que Deus manifestou a ira lá, ele vai manifestar no tempo presente. Para que os homens, eles saibam que Deus é Deus e o pecado humano não ficará impune. Pode passar, Felipe. Podem fazer perguntas, viu, irmãos? Podem fazer intervenções, fiquem à vontade. Embora não devamos nos gloriar ou nos alegrar com a morte dos outros, mas amá-los e orar para que eles se arrependam de suas más ações, também é justo nos alegrarmos com a justa punição das ações malignas. Vamos ler esse texto aí de Ezequiel 33:11. Pode tirar, Felipe. O presbítero João Numeriano avisa que ele vai precisar se retirar. Né? Ele está pedindo oração porque um dos filhos está muito febril. Então, eu vou pedir a nossa irmã Linda que, nesse momento, ative o microfone, faça uma oração pela família do presbítero João. Senhor, nosso Deus, neste momento, diante de Ti, ó Pai, nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra diz, não a nós, Senhor, mas o Teu nome dá glória. Por isso, ó Pai, diante de Ti, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, ó Pai. Também, ó Pai, neste momento, nós queremos Te pedir uma bênção assim, especial, Senhor, para a família do presbítero João Meriano, Senhor. Visita o Teu servo que se encontra enfermo, Senhor.
Cura, Senhor, essas enfermidades, Senhor. Retira dele tudo que não é do teu agrado, Senhor. E também, Pai, nós pedimos paciência, Senhor. Porque no momento que nós estamos, Senhor, nós temos que ter tranquilidade na tua palavra, Pai. Visita cada um de nós e fica, Senhor, conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. O presbítero Sandro pediu oração aqui pelo supervisor dele. Daqui a pouco a gente vai orar por ele também, presbítero Sandro. Tenha certeza disso, viu? Em nome de Jesus. Ezequiel 33:11, já que a irmã Linda está com o microfone aberto, ela mesma lê. Ezequiel 33:11. Estou procurando, mas estou chegando. Não, não pressa não, irmã. 33:11. Isso. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva convertido. E viva, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Amém. Veja que coisa interessante, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer assim, como foi bom que aquilo aconteceu. Né? Por exemplo, um blasfemador. A gente não pode se alegrar com a ruína dele. O que a gente pode se alegrar é com a justiça divina. Né? Não é uma bem-aventurança ter fome e sede de justiça? Mas não é a justiça divina? Então, quando Deus ele vindica o seu nome, nós devemos nos alegrar. Mas nós não devemos nos alegrar com a ruína do próximo. Nós devemos amar o nosso próximo e almejar que ele se arrependa e creia no Senhor Jesus. São Tomás de Aquino, que é uma pessoa por quem eu tenho o mais profundo carinho e respeito, né? E que naquilo que diz respeito ao intelecto humano, ele chegou no topo. Né? Todas as virtudes morais e em todo o nível de conhecimento, São Tomás chegou no topo. Mas cometeu alguns tropeços. E um deles foi dizer que na consumação, nós veremos os ímpios sofrendo e teremos alegria nisso. Nós não encontramos nas páginas da Escritura nada que se diga isso. Né? A gente vai encontrar na abertura, por exemplo, do 5º selo, em Apocalipse 6, os mártires pedindo para que Deus tome vingança. Né? Tome vingança. Mas o que tem jogo ali? O que tem jogo era a pregação do Evangelho. Eles morreram em nome da pregação do Evangelho e o nome de Deus foi maculado. Daí a ideia de imprecação, né? Ou orações imprecatórias, para que Deus tome uma providência, no sentido de que ele seja glorificado, e que a justiça dele seja satisfeita. Tá certo? Pode passar, Felipe. Alguma pergunta até agora, irmãos? Alguma intervenção? Não deixem de fazer. Próximo. Por último, devemos orar para que os malfeitores se arrependam e confiem em Cristo para o perdão. No caso de quem confia em Cristo, a ira de Deus está satisfeita, porque o justo castigo caiu sobre o Salvador na cruz. Vamos ler esses dois textos? Romanos 3, 25 e Romanos 5, 8 e 9. Pode tirar, Felipe. Pedir para dois irmãos lerem. Primeiro vai ler Romanos 3, versículo 25,
E o segundo vai ler Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Pode ler, minha irmã. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Então, veja. É sempre bom voltar ao contexto. Então, Deus está falando de Cristo aqui, você veja depois aí o versículo 24, porque ele diz a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Né? Propiciação é uma palavra muito interessante, significa tornar próprio, tornar aceitável, né? De forma que Deus possa receber, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, eu vou usar uma imagem muito boa para esse momento agora, de chuva. Aqui está chovendo muito. É o guarda-chuva. Né? Quem estiver debaixo do guarda-chuva da graça, né? Quem estiver debaixo do guarda-chuva do sangue do Cordeiro, vai ser perdoado, e a ira do Senhor, ela não será manifesta para com estes. É assim. Né? A ira, vamos pegar um exemplo prático disso? Aquela noite no Egito, quando o anjo assassinou todos os primogênitos. Quem estava debaixo das casas cujos umbrais estavam melados com o sangue do Cordeiro, a ira de Deus não foi manifesta, foi manifesta a graça de Deus. As casas que não haviam pintado, né, os umbrais com o sangue do Cordeiro, a ira de Deus foi manifesta e os primogênitos foram mortos. É assim que é. Quem pertence a Deus tem a sua graça, e quem não pertence a Deus, quem não crê no Senhor, quem não recebe Cristo como Salvador, recebe a sua ira. É simples assim. Outro texto, Romanos 5, 8 e 9. Vou pedir que outro... Posso ler, pastor? Pode ler. Eu posso? Pode. Romanos 5, 8. Isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo para a ira. Salvo da ira. O que nos salva da ira? É o amor de Deus e a justificação que ele derrama na nossa vida por meio de Cristo. Está claro o texto. Né? É só ler e interpretar. A irmã Joane está fazendo a benesse de postar os textos bíblicos, viu? Pode falar, irmã. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Pode ficar à vontade. Se não tem, vamos prosseguir. O próximo slide ele vai falar sobre a onipotência divina. Esse atributo é maravilhoso. Né? Pode postar, Felipe, por gentileza. Pode passar. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunta Gênesis 18, 14. Isso é o pai, né? O patriarca, né? Abraão. Muito embora essa questão possa ser respondida muitas vezes ao longo da Bíblia, uma clara resposta é encontrada quando Jeremias diz a Deus:
não é difícil demais para ti. Jeremias 32, 17. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Jeremias 32, 17. Pode tirar, Felipe. Joane fez uma pontuação muito interessante. Daqui a pouco eu vou retornar a ela. Mas primeiro vamos ler esse texto aqui. Quem pode ler? É 32:17, né, pastor? Isso. Vou ler aqui. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Veja que coisa interessante. Eu disse à mamãe o seguinte: eu estou ansioso, mas não é uma ansiedade pecaminosa. Para que quando essa pandemia passe, eu quero ir à praia nadar. E quando eu vou à praia, que eu olho aquela imensidão de canto a canto, a primeira coisa que eu me lembro é que quem fez aquele mar é maior do que ele. Quem criou o mar, os corais, os peixes, todos os seres que habitam as profundezas do mar, aquele sal da água que faz tanto bem para a gente. Quem criou tudo aquilo ali é maior do que ele. E veja que a palavra de Jeremias, né, é que ele fez os céus e a terra. Então, ele é todo-poderoso. Por isso ele criou. Né? O credo apostólico, que nós temos na nossa Bíblia no final, vou mostrar aqui. Está aqui o credo. Inicia assim, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, essa expressão onipotência significa não apenas que Deus tem poder, mas que ele tem todo o poder. A irmã Isabel está dizendo infinitamente maior. Perfeitamente, minha irmã. Perfeitamente. Ou seja, Deus ele tem todo o controle na palma da sua mão sobre toda a criação. Nada escapa ao controle do seu poder. Né? A gente está vendo tudo quanto está acontecendo e nós podemos descansar, porque o Senhor Todo-Poderoso continua no controle de todas as coisas. O poder dele não pode ser questionado, nem pode ser abalado por conta desse problema. Tem se abatido sobre os homens. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele tem se mostrado fiel. Agora, voltando à questão para aquilo que o João falou anteriormente, que Gênesis 18, 14 tem a ver com a gravidez de Sara, veja que existe uma relação entre Gênesis 18, 14 e Lucas 1, 37. São situações muito interessantes. Por quê? Porque em Gênesis 18, 14, você tem uma pessoa idosa, como Sara, que não havia gerado filhos, e vai gerar um filho na sua velhice. Por isso que Deus, aliás, por isso que ele vai dizer lá, né? João está dizendo aqui, nós olhamos pela nossa limitação humana. Sim. Então, veja, Sara na sua velhice dá luz a Isaac. E Maria, em Gênesis 1, 37, quando diz para Deus nada é impossível, ela vai ficar grávida por obra do Espírito Santo. Então, são coisas que, por exemplo, né, uma pessoa
hoje não pode dizer, eu estou grávida do Espírito Santo. É impossível, gente. Isso nós podemos dizer com toda a certeza. Né? E eu não me recordo de ter visto algum relato de uma mulher idosa, com 90 anos, ela gerar filho. Nós não vamos encontrar. Então, são coisas impossíveis para a natureza humana. Né? Para Deus, não. Para Deus, não. Eu costumo dizer assim, Deus faz o que Ele quer. Da forma que Ele quer, quando Ele quer. Deus, ele faz como lhe apraz. Pode passar, Felipe. Deus é Deus. Próxima. Não há limites sobre o que ele decide fazer. Paulo nos diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Está em Efésios 3. Como Jesus diz, para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos ler esse texto, Mateus 19, 26. A irmã Chairone está dizendo aqui, bom dia, pastor, sou da Igreja Batista e estou amando o estudo. Amém, minha irmã. Deus abençoe a irmã. O presbítero Sandro diz, tanto a gravidez de Sara quanto de Maria serviam ao propósito eterno de Deus. São atos que não podem ser tomados como normativos. Perfeitamente. Perfeita observação. Pode tirar, Felipe. Pastor, é minha vizinha. Que bom. Que bom. Deus abençoe. Seja bem-vindo entre nós. Vamos ler aqui. Mateus 19, 26. Quem pode ler? A irmã Gel pode ler? Mateus 19, 26. Leia, por gentileza, minha irmã. Ela teve um problema. Pastor, eu peço desculpa em não poder acompanhar. Eu tive um problema aqui, viu? Depois eu explico. Certo, certo. Alguém pode ler Mateus 19, 26? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Interessante, né, que Cristo está falando da salvação, a relação da salvação com as riquezas, né? E ele vai exatamente enfatizar essa natureza soberana de Deus que lhe permite fazer as coisas como lhe apraz. Eu penso assim, nós às vezes queremos fazer alguma coisa e não podemos. Somos limitados pelo tempo, somos limitados pela geografia, somos limitados pelo imprevisto, somos limitados pelas circunstâncias. Deus não. Deus não é pego de surpresa, ele não se adianta, ele não atrasa. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele faz as coisas exatamente como ele o quer. E o Senhor Jesus, aqui, ele diz claramente, né? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Certo? Quer dizer, por exemplo, quem é que cura o ser humano do câncer? A irmã está dizendo aqui, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, naquilo que eu não posso. Exatamente. Perfeitamente. Então, veja, se o homem não pode, dada a sua limitação, Deus, na sua infinita não limitação,
ele vai realizar. Então, eu falava do câncer, né? O câncer é um problema que os homens, eles não encontraram uma cura, né? Fazem cirurgia, fazem quimioterapia, fazem radioterapia, depois ele volta às vezes. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 vezes. Mas quando Deus cura, cura. A AIDS é um problema sério. Problema cardiovasculares. Quer dizer, a gente podia continuar falando aqui sobre problemas para os quais nós não encontramos uma solução definitiva. E Deus, querendo Ele, nós teremos da parte dele a graça, né, de ter um problema dessa ordem, né? João está dizendo aqui, nós somos limitados, vemos o problema e Deus já tem a solução, exatamente. Tem uma anedotazinha aqui no Nordeste que se diz assim, né? Geralmente o outro quando ele quer contrastar o conhecimento que ele tem em relação ao outro, ele diz assim, fulano, quando você vem com milho, eu já tenho comida pamonha há muito tempo. Então, é mais ou menos assim, né? Deus, ele, desde sempre, como disse Joane, ele tem a solução, porque é o Todo-Poderoso. Ele se antecipa e, ao mesmo tempo, mantém tudo sob controle. O nosso presbítero Sandro diz, esse texto está no contexto do jovem rico, que havia abordado Cristo pensando ser justificado por sua condição e, por sua ótica, cumprir a lei. Jesus acaba com a percepção cultural de que os ricos poderiam, por suas riquezas, ter condições de cumprir integralmente a lei e serem justificados por isso. Exatamente. Né? Tanto é que ele usa lá a imagem do camelo, né, e do fundo da agulha. Pode passar, Felipe. Pode passar. O poder de Deus é infinito, mas há algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode fazer qualquer coisa que negue seu próprio caráter. Por exemplo, ele não pode mentir, né? Ele não pode ser tentado pelo mal e não pode negar a si mesmo. Portanto, o uso divino de seu infinito poder é qualificado por seus atributos demais. Pode tirar, Felipe. Então, vejam. Deus não pode tudo. Está interessante? Ele é todo poderoso, mas há coisas que ele não pode fazer. E o autor aí colocou muito bem. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. A mentira seria pecado. Deus não pode pecar. Deus não pode ser tentado pelo mal. A gente vai ler os textos que comprovam isso claramente. E Paulo vai falar da fidelidade divina a ele mesmo. Né? Deus é fiel a si. Deus é fiel à sua palavra. E, sendo fiel à sua palavra, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, vamos ler esse texto? Abra a Bíblia aí em Hebreus 6,18. Hebreus 6,18. Pedir ao diácono Williams que leia. Hebreus 6,18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós de que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Veja, o texto diz assim, clara e abertamente, é impossível que Deus minta.
Deus não pode mentir. A mentira seria, por assim dizer, o oposto de um outro atributo, que é o atributo de verdade. Deus é verdadeiro em tudo quanto faz e em tudo quanto diz. Então, ele não pode mentir. Seria uma contradição. Né? Outra pessoa, leia, por favor, Tiago 1,13. Tiago 1,13. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Veja, que coisa interessante. Essa expressão não pode, ela estabelece a relação de impossibilidade. Por mais que Deus ele seja todo-poderoso, ele não pode ser tentado pelo mal. E, por fim, 2 Timóteo 2,13. Quem pode ler? 2 Timóteo 2,13. Eu posso. Leia, por gentileza, irmã. 2 Timóteo 2,13. Isso. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, vejam. Não é uma contradição nós dizermos que Deus é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, não pode certas coisas. Se você prestar atenção, essas impossibilidades têm a ver com a questão da moralidade divina. Né? A mentira, o mal e a fidelidade. São atributos de natureza moral que não podem ser maculados. E aí, se Deus, por exemplo, mentisse, se Deus, por exemplo, fosse passível de pecado, né? Quer dizer, ceder à tentação do mal, ou que Deus pudesse ser infiel, de alguma maneira os seus atributos estariam sendo negados, imperfeições poderiam ser creditadas ao nosso Criador, e necessariamente isso implicaria que ele não é o Todo-Poderoso. Né? É tão poderoso, é todo-poderoso a ponto de não poder incorrer em coisas que contradigam o seu ser. Então, outro dia, alguém comentando comigo disse, pastor, mas como é que se explica isso? Não sei. Não sei. Deus é Deus. Deus é Deus. Né? Quando a gente para ler na Escritura que Deus não tem começo, Deus não tem fim, não dorme, não tem cansaço, e por aí vai, é melhor a gente se contentar com aquilo que está revelado. E está revelado. A irmã está dizendo aqui, ninguém explica Deus, né? Tomás de Aquino tem uma frase que eu gosto muito, soberano, justamente. Ele diz assim, Deus pode ser conhecido, Deus se encontra na Escritura revelado em Jesus Cristo, mas ele não pode ser plenamente conhecido. Interessante. Né? Quando você diz Deus não pode ser explicado, ele não pode ser plenamente. Né? O presbítero Sandro diz assim, Deus pode ser conhecido, contudo não podemos conhecer a Deus exaustivamente. Não podemos conhecer a Deus e não podemos conhecer exaustivamente o poder de Deus. Deus faz coisas muito estranhas. Né? Por exemplo, Deus fez a terra parar. Naquela batalha que Josué ele tem contra aqueles reis. Não foi o sol que parou, tá certo? Aquilo lá é a linguagem da época. Né? É a percepção do homem pré-científico. Né?
A gente sabe que quem parou foi a terra. Do ponto de vista do autor bíblico, ele está certo. Como Deus fez, por exemplo, também, a sombra do relógio de Acais, ela retornar 10 graus. Isso equivale a 40 minutos. Né? Deus fez o tempo voltar. Ele faz algumas coisas muito estranhas. Então, contentemo-nos com aquilo que está revelado e, por isso mesmo, nos voltemos para ele em adoração. Felipe? O poder de Deus... Não, esse já foi. Veja, nós vamos parar por aqui. Já são 10h43. Eu quero saber se os irmãos têm alguma pergunta, se os irmãos têm alguma ponderação. Eu tenho uma duvidazinha aqui. Certo, meu lado. Queria saber se... Veja só, pastor. Nós sabemos que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Sim. Eu tenho uma dificuldade com a palavrinha. Com a palavrinha, quando nós usamos em nossas orações. Ou seja, Sim. quando nós usamos essa palavra, que Deus possa, se Ele pode todas as coisas, quando eu digo que Ele possa fazer isso, não é porque Ele limita Deus, eu espero que eu estou limitando Deus, ou seja, se Deus possa, se tem alguma coisa que pode fazer com que Ele não faça, essa é a minha pergunta. Veja, o subjuntivo, né? O subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza. Né? Eu vou dar a minha opinião. Eu quero crer, né, que as pessoas, quando usam a expressão subjuntiva, né, que tu possas, eu acredito que elas estão subordinando à vontade de Deus. Né? Queira Deus ou não, Ele querendo, o fará, Ele não querendo, não o fará. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Eu tenho um trabalho e eu tenho um chefe que me persegue. Então, Senhor, que tu possas abrandar o coração daquele homem ou daquela mulher. Né? Então, segundo o teu querer. A irmã tá pedindo para falar. Claro, irmã, pode falar sim. Tranquilamente. Graça e paz, pastor. Amém. Graça e paz a todos também. É a colocação do irmão, quando a gente, pelo menos é a minha posição de pensamento. Quando eu digo para Deus assim, Senhor, que o Senhor possa me ajudar, no meu entendimento, eu digo para Deus que Ele se sinta à vontade em agir. Eu acho que eu penso dessa forma. Senhor, que o Senhor possa fazer, dando a Deus o poder que eu não tenho mais. Sim. Eu acho que é isso. Sim. Veja, irmão, eu tenho pensado muito sobre isso, veja. Quando a gente ora a Deus, a gente não ora a Deus pensando na gramática. Né? A gente não tem uma elaboração gramatical consciente quando a gente está orando. Né? Mas esse que tu possas é assim, Senhor, está na tua mão. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. E se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não faz. Vai depender da sua vontade, né? Como a irmã colocou. Né? E tem o limite das forças mesmo. Não, eu já não posso mais, mas tu podes. Depende do Senhor. Né? Mas eu digo assim, na ordem da natureza, Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele pode fazer o dia virar noite, se ele quiser. E ele pode fazer a noite virar dia. Se ele pode fazer. Está na ordem da natureza. Né? Então, o que tu possas, né? A gente diz sempre que é o subjuntivo, né?
Mas existe uma coisa que eles chamam, não em português, mas na língua espanhola, muito interessante isso, que é o subjuntivo de cortesia. Então, é como se fosse assim, um pedido reverente, né? É um pedido submisso à autoridade de Deus. O presbítero Sandro diz assim, também entendo como um ato de sujeição. Nem sempre expressamos bem em palavras aquilo que pensamos. Muito bem. Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade, a gente tem alguns minutos ainda. Eu quero perguntar, pastor. Sim, Não. pode sim. Depois da irmã Linda Selva, a irmã Gel pode falar também. Eu não sei fazer muita pergunta, pastor, mas eu quero falar sobre a reconciliação. Sim, Eu quero saber, assim, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como sim. Salvador, é que nós reconciliamos com Deus? Veja, sua pergunta é muito importante. Sua pergunta ela é procedente. Abra sua Bíblia aí em João 3. Esse texto eu acho que ele ajuda a gente a pensar essa questão da salvação. Versículo 3 diz assim, João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim, a isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual é a palavra que nos ajuda a entender bem esse texto? É a palavra nascer. Então, a palavra nascer está no tempo verbal, que significa uma ação concluída. Ninguém nasce hoje e deixa de nascer, amanhã nasce de novo. Veja, me diga uma coisa. Quando, por exemplo, quando Bia, a filha do presbítero Sandro, nasceu, ela só nasceu uma vez. Não é verdade? Ela não nasceu duas vezes, ela nasceu uma vez. Então, o novo nascimento, que é o alvorecer da vida espiritual, é uma espécie de voltar à vida espiritualmente, acontece apenas uma vez. E só que esse texto aqui diz assim, aquele que não nascer. Veja, o não nascer, ele está aí, a gente diz que ele está na voz passiva. Por isso que é nascer do alto. Por isso que é nascer de cima. Nascer de novo significa nascer de Deus. É uma ação de Deus sobre nós. Então, quando a pessoa professa a Cristo genuinamente, ela nasce de novo ali. E ela nasce de uma vez por todas. Não há o novo nascimento não acontece mais de uma vez. Só acontece uma vez. O texto é claro. Ele está no tempo auristo e está na voz passiva. O tempo auristo, não existe em língua portuguesa, significa uma ação acabada, concluída, terminada. Uma ação perfeita. Né? E isso, irmã, perfeito. Para se chegar a Cristo só através a Deus só através de Cristo. E ponto final. Então, a pessoa professou, Cristo é Senhor da minha vida, e ele fez isso genuinamente, acabou. Ele foi selado, recebeu o Espírito, e ele agora está reconciliado com Deus, de uma vez por todas. Diga, irmã Gel, a senhora pediu a palavra anteriormente. Então, pelo que eu percebi, a ira de Deus, ela vem como justiça, não é isso? Isso. Então, podemos entender que existem duas maneiras de ira. A ira do homem contra Deus e a ira de Deus que vem como justiça sobre o homem. Não é assim? Como? A ira de Deus que vem sobre o homem como justiça e a ira do homem que muitas vezes vem sobre Deus. Tipo,
Às vezes eu quero algo de Deus, recebo o bem de Deus com prazer, e muitas vezes, quando não recebo, culpo Deus por não ser beneficiado. O que torna isso, muitas vezes, pessoas revoltadas, deixam de acreditar em Deus e culpam Deus pelas punições que caem sobre a terra, ou caem sobre seus bens, ou qualquer outra coisa que essa pessoa venha a obter. Exatamente. Exatamente. Veja que coisa interessante, irmã. Às vezes, nós queremos os benefícios que Deus pode gerar para nós, mas não queremos Deus. Tem uma ilustração que eu não vou contar agora, mas depois eu posso contar, gravar um vídeo, sobre Pedro e a pedra. E lá para as tantas, né, a conclusão é essa. Nós não devemos querer a bênção que procede de Deus. Nós deveremos querer a verdadeira bênção que é ter Deus. Então, quem tem Deus tem o seu favor. Quem não tem Deus não tem o seu favor. E nós não podemos culpar a Deus, porque muitas vezes o fato de Deus não responder às nossas perguntas, às nossas indagações, os nossos pedidos, os nossos anseios, é também uma manifestação da bondade divina para conosco. Sabe por quê? Porque entre aquilo que eu entendo que é bom para mim e aquilo que Deus entende que é bom para mim, aquilo que Deus entende é superior ao que eu penso. Então, eu não posso culpá-lo. Na verdade, eu tenho que me curvar, me prostrar e agradecer a Deus por aquilo que ele fez por mim. Verdade. Pode ler sim, irmã. Depois que a senhora lê o versículo, eu vou responder a pergunta do presbítero. Pode ler sim. Então, pastor, aqui no capítulo 4 do livro de Tiago, no versículo 3, sobre as nossas petições em orações a Deus, por muitas vezes ele não nos responder, Tiago diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Então, muitas vezes Deus não nos responde às orações, não é nem porque ele não tem o poder de responder, é porque ele sabe que ele pesa tudo, né? Deus, a matemática de Deus, ela é incrível, né? Ele pesa talvez não seja o tempo, talvez você não vá se dar tão bem com isso que você vai receber, você não vai administrar bem, eu acho melhor não, né? E a resposta de Deus para as nossas orações são 3, né? O sim, o não e o espere. Então, eu acho que a gente, às vezes, não recebe porque a gente pede mal. Exatamente, perfeitamente, né? São Tomás de Aquino tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: nós, é claro que ele está citando o texto de João, 1 João 4, nós devemos pedir a Deus aquilo que Deus mesmo se agrada que peçamos. E quando pedimos a Deus aquilo que lhe agrada, podemos ter certeza que é o próprio Espírito Santo quem nos orienta a pedir, né? Então, como a irmã colocou, quem pede de maneira mal, né, a pessoa pede de maneira incorreta, é porque não é segundo a vontade de Deus. Não foi orientado pelo Espírito. Ele se deixou levar pela própria natureza. E aí ele pede mal, como a irmã colocou tão bem, né, e ele não pode culpar a Deus. Na verdade, ele tem que culpar a sua própria natureza caída. Veja, irmãos, são 11h01, né? Graças a Deus, hoje nós tivemos 1h15, né, de estudo. E próxima semana, quinta-feira, à noite, a partir das 19 horas, nós temos um momento de oração. Começa às 19 horas, vai até às 19h30. E das 19h30 às 9 horas a gente tem um culto de doutrina. Então, quem puder participar será muito bem-vindo, será uma alegria estar com os irmãos. Vou pedir para o presbítero Sandro ativar o microfone e orar por nós. Depois eu tenho 2 avisos. Oremos. Senhor, nosso eterno Deus, Pai bendito, nos encontramos diante da Tua presença, Senhor, para te render graça por esse momento, Senhor. Te pedimos, Senhor, que
abra as nossas mentes e que a tua palavra, Senhor, seja absorvida, Senhor, pela nossa mente e pelo nosso coração, para que sejamos praticantes dela. Queira, Senhor, enriquecer nossa mente da tua palavra, para que cada dia possamos te conhecer mais. Assim, toma todos nós durante esse dia e permaneça dia reverenciando, Senhor, o teu santo dia, glorificando o teu santo nome, e que à noite, Senhor, estejamos prontos para receber novamente a tua palavra no santo culto. É tudo que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Graça e paz, mais uma vez. Desta feita eu quero agradecer a você que assistiu à nossa programação, nos deu a honra de assistir o nosso vídeo. Quero de coração agradecer a sua audiência e quero lhe fazer um convite, um incentivo. Quero lhe incentivar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho. Todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber. Deixe o seu joinha, vai ajudar o nosso canal. Ore pelo nosso canal, divulgue o nosso canal. O propósito desse canal é que pessoas possam aprender um conteúdo bíblico saudável e possam ser ricamente abençoadas, assim como você, que tem nos dado a honra da sua presença e tem sido abençoado por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.